Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o Wagner Lira, eu congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, e eu quero deixar para o conhecimento de vocês aqui uma mensagem a qual o Espírito Santo revelou a mim, falou poderosamente comigo e eu quero passar para vocês, e ela vai falar poderosamente com vocês também, amém galera? E o tema da mensagem é a caminhada com Cristo. Você que aceitou Jesus, deixou as velhas práticas, você que está no caminho da obediência, porque não tem outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas coisas do mundo, tudo ilusão. Então você que está nesse caminho, no caminho certo, único, ouça, preste atenção nessa palavra, amém? Deus vai falar poderosamente com você. O tema é a caminhada com Cristo. E eu venho deixar para o conhecimento de vocês é o seguinte, está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Galera, estamos diante de uma palavra aqui, a qual Jesus caminha por cima do mar, a qual Pedro também vai experimentar um pouco desse milagre, vai viver um pouco desse milagre andando sobre as águas. Logo depois que Jesus transformou, depois dos milagres dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou, Jesus manda os discípulos irem para a outra banda do mar. E o Espírito Santo, nessa palavra aqui, nesse texto aqui, o Espírito Santo revelou a mim como é a nossa caminhada com Cristo, o que devemos fazer e o que o Senhor faz por nós, fará por nós. E o primeiro ponto que eu acho aqui nesse texto, que tem na nossa caminhada com Cristo, está no verso 22, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Galera, Jesus ordenou que eles fossem para outra banda do mar. Na nossa caminhada com Cristo não é diferente. Nós temos uma ordenança, Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho. E a pergunta é, nessa sua caminhada com Cristo, você tem pregado o Evangelho? Você tem levado a salvação para outras pessoas nessa caminhada com Cristo? Temos uma ordenança. Jesus ordenou eles: vão para outra banda do lago. Nós temos ordenança. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, nessa caminhada com Cristo, nós temos pregado o Evangelho? Ou temos nos acomodado? Temos calado? A igreja não pode calar. Você tem pregado o Evangelho? Você pode falar do amor de Jesus na fila do banco, para o seu vizinho, para aquele seu amigo, que você sabe que ele tem problemas com drogas. Você pode levar Jesus até ele. E você pregou o Evangelho. Ide curar os enfermos, expulsar os demônios. Você tem autoridade da parte de Deus para expulsar demônios.
prega o evangelho. Temos a ordenança, amém, galera? E outro ponto que eu venho acrescentar à ordenança está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas como está escrito, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Nessa caminhada com Cristo, nós temos dado exemplo. Como é que você tem sido na tua escola? Você tem dado exemplo de cristão? Como você tem sido no teu trabalho? Você tem dado exemplo de cristão? Como você tem sido dentro da sua casa? Você tem dado exemplo de cristão para ganhar seus parentes, tua família? Fica a pergunta. Ou você tem envergonhado o nome de Jesus, de Deus, como diz Paulo? Que fica para o teu conhecimento isso também. Prega o evangelho e dê testemunho bom. Não envergonhe o nome de Jesus. Seja santo em toda a maneira de você viver. Amém, galera? E outro ponto que eu venho deixar para o conhecimento de vocês está no verso 24. Que ele diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Galera, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos no intuito da salvação, que Jesus morreu para nos livrar do inferno. Eu fico assim, sim, como posso dizer? Uma pessoa, vou aceitar Jesus, aí minha vida vai melhorar, vai tudo melhorar, os problemas vão sair. Quero dizer para você que você está enganado com esse pensamento. Em Lucas 9:23 diz assim: Jesus disse para os discípulos: aquele que quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome sua cruz dia após dia e siga-me. Não existe evangelho sem cruz, querido. Nessa caminhada com Cristo, você vai ter que carregar a tua cruz. Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de aflições. Mas a glória que há de ser revelada não se compara com essas circunstâncias. Você tem que ter isso na tua cabeça. E meditando nessa palavra de aflição, de angústia na nossa caminhada com Cristo, Jesus vai dizer para os discípulos em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que eu quero chamar a atenção nessa palavra é o seguinte: Jesus disse: eu venci o mundo sem antes ter passado pelo processo da cruz. Jesus disse: eu venci o mundo sem antes ter recebido uma coroa de espinhos, sem antes ter sido açoitado nas costas, sem antes ter sido humilhado, sem antes de morrer, sem antes de ressuscitar. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu meditando nessa palavra, eu falei: como é que pode isso? Aí o Espírito Santo me levou lá no apóstolo Paulo, Romanos 11, a partir do verso 34. Apóstolo Paulo vai tentar explicar isso. Ele diz assim: quem conseguiu compreender o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo: filho, Jesus disse: eu venci o mundo sem antes ter passado pelo processo da cruz, porque ele não olhou para um momento de aflição, de angústia que ele iria passar. Ele olhou lá na frente, onde ele já estava ressuscitado, porque ele fala: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E eu quero dizer para você, não importa essa aflição que você está passando, não importa essa dificuldade financeira que você está passando, importa que lá na frente você vai ser bem sucedido na área financeira. Não importa se você está solteiro, importa que lá na frente você já está casado. Amém, galera? Que fica isso para o conhecimento de vocês. Outro ponto que eu tiro daqui, que acontece na nossa caminhada, está no verso 25, 26 e 27, que diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
O que eu aprendo com esses 3 versículos aqui é o seguinte: os discípulos estavam num momento de aflição, estavam sem saída, olhavam para o lado, só onda, vento, estavam sem saída. Porém, Jesus veio caminhando por cima do mar. E eu digo para você, lembre disso. Toda vez que você estiver sem saída, tiver um problema que não vê solução, Jesus vai vir por cima do mar mostrando o milagre dele. Amém? E eu quero ser profeta para a sua vida. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Tá vindo solução de Deus para a sua vida. Você não vai perder, você que é mãe, você não vai perder o teu filho para as drogas. Jesus está trazendo solução. Aquela pomba gira não vai destruir o teu casamento. Jesus está entrando com providência. A comida, o alimento não vai faltar na sua despensa. Jesus está trazendo provisão. Amém? Fique com essa palavra no nome de Jesus. Deus está trazendo, Jesus está trazendo o milagre dele para a sua vida. No teu momento de aflição, no teu momento de angústia, Jesus sempre vai vir te livrar. Amém? E o que nós temos que fazer para tomar posse desse milagre? O que nós temos que fazer na caminhada para tomar posse dos milagres que Jesus vem trazer a nós? Simples, está aqui, ó. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que eu vejo aqui? Que Pedro teve fé. Na nossa caminhada com Cristo, nós temos que ter fé, galera, para nós recebermos o nosso milagre. Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, eu não terei prazer nele. Temos que usar a nossa fé, galera. O justo viverá da fé. Na nossa caminhada com Cristo, o que nos mantém de pé é a fé. E a fé vem do ouvir a palavra. Então, pratique a sua fé, leia a palavra. Amém? E o segundo ponto que eu venho deixar para o conhecimento de vocês, que nós temos que ter na nossa caminhada com Cristo, está no verso 29, que diz assim: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que eu aprendo com isso aqui é que Pedro teve atitude. Pedro não teve simplesmente fé, teve atitude. Em Tiago, capítulo 2, verso 17, diz: a fé sem obras é morta em si mesma. Meu querido, não adianta só ter fé. Você tem que pôr a mão na massa. Nós, jovens, não adianta nós falarmos, eu creio que eu vou ter um casamento abençoado por Deus. Não adianta ficar sentado no sofá. Você tem que ir ter atitude. Tem que tomar atitude. Ou seja, vai, conversa com a pessoa. Não fique esperando. Jesus, eu creio que Deus coloca o amor entre os dois. Mas cabe a nós tomar atitude e ir até a pessoa, conversar com a pessoa, isso, aquilo. Você que tem o sonho de ser empresário, eu tenho fé que eu vou ter uma grande empresa, que nem eu sonho ter uma companhia aérea. Eu tenho fé para isso. Mas não adianta só ter fé. Temos que ter atitude, temos que trabalhar, temos que estudar. Amém, galera? Você que sonha ter um ministério, ser evangelista, ser o pastor, não adianta só ter fé, tem que ter atitude. Você tem que trabalhar, você tem que buscar a Deus. Ah, o Espírito Santo deixou algo na minha mente aqui agora. E eu vou passar para vocês. Eu nem separei isso, mas eu vou falar aqui agora. O Espírito Santo está mandando, eu vou falar. Quer que Deus revele para você o que Ele tem para sua vida? Então, veja o exemplo de Abraão. Para Deus mostrar o que Ele tinha para Abraão, Abraão teve que sair da tenda. Abraão, sai da tenda que eu vou te mostrar. Tenda é um lugar de conforto, é um lugar de descanso. Pegou o esquema? Para Deus revelar o que Ele tem para sua vida, você tem que sair da área de conforto, da área de descanso e buscar a presença dEle. Não adianta ficar acomodado, ou seja, tem que ter atitude. Amém? Não adianta ficar só na tenda tendo fé, deitado na cama, eu tenho fé que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Não. Sai da tenda, sai do comodismo e busca a presença dEle.
e corra atrás dos seus sonhos, aí sim Deus vai te abençoar. Amém, galera? E o outro ponto que eu vejo aqui, que nós temos que ter na nossa caminhada, agora, no caso, nós não podemos seguir esse exemplo, que diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Na nossa caminhada com Cristo, nós não podemos olhar para as circunstâncias ruins, nós não podemos olhar para o vento, nós não podemos olhar para o problema. Nós temos que manter o nosso foco em Jesus, continuar caminhando por cima das águas. Nós não podemos olhar para os açoites das ondas, para o vento contrário. Não importa o tamanho da onda que está do teu lado, meu irmão. Se você olhar para isso, você vai acabar afundando, que nem Pedro. É aí que muitos se desviam da caminhada. É aí que muitos ficam afastados do Evangelho, por causa que olhou para os problemas, por causa que só via problema e não via a solução. A solução estava na frente dele e ele não conseguiu enxergar, porque as circunstâncias cegou ele. Pedro estava indo bem, estava quase chegando no milagre dele, estava quase chegando em Jesus, mas os problemas, as ondas, o cegou ele, e ele começou a afundar. Talvez você esteja assistindo essa mensagem, esteja afastado do Evangelho por conta de problemas, mas o Espírito Santo manda te dizer: volte para a minha presença. Amém? Volte para a minha presença. Não recue. Deus está te chamando mais uma vez. Amém? Fique com essa palavra. E outro ponto que eu vejo que tem na nossa caminhada com Cristo está no verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que eu aprendo com esse versículo é que toda vez que nós estivermos quase afundando, Jesus vai vir com a potente mão dele, vai segurar a nossa mão e vai nos levantar de novo. Provérbios 24, 26 diz: o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará as 7 vezes. Você que está aí, que está fraco, que está assistindo essa mensagem, está fraco, que está quase caído, está quase perecendo, hoje Jesus te segura pela mão, te levanta e diz: eu sou contigo, não desanime. Jesus está segurando na tua mão hoje, está te segurando. Prossiga para o alvo. Não desanime. Amém? Amém, galera? E por último, que eu vou deixar para o conhecimento de vocês que tem na nossa caminhada com Cristo, que esse aqui é o mais importante. Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que eu entendo com isso aqui? Tá chegando a hora de nós da gente subir para a glória, galera. Tá chegando o dia do arrebatamento, tá chegando o dia do juízo final. E quando nós quando a gente subir, não vai ter mais vento. Diz aqui, acalmou o vento. Nessa caminhada com Cristo, temos aflições, mas Paulo diz uma coisa: não se compara com a glória que há de ser revelada. Esses problemas não se comparam com a glória que há de ser revelada. Amém, galera? Que vocês fiquem com essa palavra. E por último, eu venho deixar o texto de Apocalipse 21, a partir do verso 1, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida, da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, galera? Que vocês fiquem com esse texto, Apocalipse 21. Releia depois aí, leia aí, medite nele, Apocalipse 21, a partir do verso 1. É isso, galera. O Espírito Santo mandou dizer para vocês que vocês fiquem firmes nessa caminhada, que vocês possam ver essa mensagem novamente, anote, será bom para sua caminhada, pratique essa palavra. Amém, galera? E eu quero fazer por último, quero fazer uma oração por você. Amém? Se você está aí, feche teus olhos, ore comigo. Senhor, abençoa essa alma, Deus, que está assistindo essa mensagem, Senhor. Senhor, não deixe que ele desvie nem para a direita nem para a esquerda do teu caminho, da tua caminhada, Deus. Seja com ele, Senhor. Envie provisão, Senhor. Pai, nós temos um momento de aflição, Senhor, mas a vitória é certa, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada um, Pai. Senhor, se tem algum parente que está dessa pessoa que está vendo essa mensagem, Senhor, que está dominado pelas drogas, Senhor, que tua potente mão possa alcançar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Se você sente que uma pessoa deseja ver essa mensagem, compartilhe com ele. Se você gostou, se o Espírito Santo falou com você, dá um like aí. Amém? Ajude a divulgar esse trabalho aí. Vamos levar o Evangelho, a palavra de Deus para aqueles que precisam. Amém, galera? Tamo junto. Não se inscreva de se inscrever no meu canal, hein? Rapidão. Inscreva-se. Amém, galera? Tamo junto. Valeu. Somos Hugo. Valeu.